Boa noite. Segunda-feira, 8 horas, vamos aí para mais uma aula. Hoje a gente vai falar do ecocardiograma básico, uma interpretação, né? Uma aula básica para profissionais da saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, pediatra, com foco no esporte, né? Cardiologista, pediatra do esporte, ecocardiografista, aí tem essas pós-graduações. E eu atuo lá no departamento de pediatria do esporte da Sociedade Mineira de Pediatria, além de estar como diretor aí do departamento de saúde e performance do Ipatinga Futebol Clube. Então, a aula de hoje é para a gente entender um pouco do eletro, para na próxima aula a gente entrar especificamente no eletro do atleta. Então, a gente vai entender um pouquinho, né, do fundamento eletrofisiológico, falar um pouquinho dos eletrodos, de uma interpretação mais sistematizada, para a gente não perder o padrão de leitura do eletro, né? Tudo começou com esse cara, Beethoven, olha coisa, né? Como é que era feito o eletro antigamente. Hoje é uma caixinha, né, pequenininha, mas sempre tem, né, os pioneiros, a gente tem que estar sempre lembrando deles. 1902. Então vamos lá, né? Fundamento celular do eletrocardiograma, né? Então, uma coisa mais básica, né? Assim, o diferencial elétrico, né, entre a membrana ali do miocárdio, né? Ela é feita por diferenças iônicas, né? Você imagina só, assim, o corpo ele é tão complexo, né? A gente, né, meio simplista, né? Mas para o coração tá batendo ali, é sódio, é potássio, é cálcio, tudo interagindo ali desde de 8 semanas de vida praticamente, né? O coração está pronto com 8 semanas de idade gestacional. Então, essa diferença de potencial de membrana, essa diferença elétrica que ocorre, é isso que o eletrocardiograma consegue perceber e transformar naqueles gráficozinhos que a gente vai ver mais na frente. Isso é um potencial de ação. O que é esse potencial de ação? Né? A célula, se você for olhar no sangue, o sódio, ele no meio sanguíneo ele é 135 e o potássio 4,5. Né? Então, dentro da célula do miocárdio, você tem mais potássio e o cálcio está do lado de fora. E através de algumas bombas, né, de membrana, né, o cálcio entra, vai fazendo a membrana ficar cada vez mais positiva, até que tem essa despolarização. Isso é o desenho, né, vamos dizer assim, do, do potencial de ação do miocárdio, certo? Isso aqui vai, no eletro, ele vai influenciar para a gente e tem algumas doenças que alteram esse potencial de ação, vamos dizer assim, né? Canalopatias, por exemplo, né? Algumas medicações antiarrítmicas, todas elas vão entrar e trabalhar dentro dessas bombas de sódio, de cálcio, de potássio, certo? Então, o potencial de ação cardíaco, né? Se vocês forem ver aqui nessa foto, o nosso sinusal, olha como é que é o potencial de ação dele, do músculo atrial. Então, a junção de todos esses potenciais de ação vão refletir naquela imagem clássica do eletrocardiograma, né? Onda P, QRS, onda T e onda U. Tudo isso é o quê? São as somas, né, desses potenciais de ação sendo refletida graficamente no papel do eletrocardiograma, né, ou digital hoje, né?
Então, que é essa deflexão e essa polaridade, o que a gente tem que entender aqui? Toda vez que a corrente elétrica ela está indo em direção ao eletrodo, né, a gente vai ter uma deflexão positiva, né? Nós vamos ter uma marcação no papel positiva. Toda vez que essa corrente elétrica ela está indo contra o eletrodo, nós vamos ter uma deflexão negativa, né? E quando essa corrente elétrica ela está indo no sentido perpendicular, nós vamos ter uma escritura ali no papel isodifásico ou isoelétrico. É importante entender isso, não é, né? Nós vamos hoje falar de eletrobásico, mas ter essa ideia vai ajudar bastante na interpretação do eletrocardiograma. E assim, pessoal, eu como cardiologista, cardiologista pediátrico, assim, vou te falar que poucas vezes eu precisei fazer uma interpretação avançada do eletrocardiograma. Assim, é interessante saber, mas com o básico você já consegue resolver bastante coisa. Então, toda vez que a despolarização ela for em direção ao eletrodo positivo, contrário negativo, perpendicular, isodifásico. Beleza? Então, eu não vou ficar aqui falando das posições do elétron, né? Mas nós temos 4 eletrodos nos membros e os 6 eletrodos pré-cordiais, né? E esses eletrodos, eles estão ali, cada um vai ver o coração de um lugar diferente, né? Imagina que o coração, ele está aqui, você tem um eletrodo vendo daqui, o outro vendo daqui, um vendo de frente, outro vendo de trás, a gente vai ver algumas figuras mais para frente, mas basicamente é isso, cada eletrodo vai ver o coração de uma forma e vai trazer para a gente indícios de onde para onde está indo essa corrente elétrica, se tem alguma alteração. Então é importante a gente entender um pouquinho desse posicionamento. Então tá aqui, o que nós temos, né? Nós temos os eletrodos, né, dos membros, né? Nós temos os eletrodos pré-cordiais e juntando nós temos todos esses, né? Braço direito, braço esquerdo, os pré-cordiais, perna esquerda, perna direita, tudo isso vai ser analisado junto, né? Na hora que você vê ali o eletrocardiograma, que a gente vai ver na hora assim, tudo isso sai junto no mesmo papel. Então a gente tem que entender o seguinte: todas as derivações que são obtidas ali, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, se o que você viu em D1 está acontecendo ao mesmo tempo em V6. Então, essa tem que ser a análise, tem que entender isso. As pessoas, às vezes, ela não entende isso. Ela vê D1, vê V6, ela acha que são coisas diferentes. Não, tudo ali ao mesmo tempo. Se você vê uma extrasístole em D1, essa extrasístole ela tem que estar presente em V6, senão pode ser algum artefato. Então, eu não vou ficar me detendo a detalhes aqui. Isso aqui é fácil de encontrar, onde colocar, né, os espaços, quarto espaço intercostal, direito, esquerdo, enfim, isso aqui é fácil de encontrar. A gente tem que saber, né, às vezes quem roda o elétrodo pode colocar o eletrodo errado, então a gente tem essa noção que se colocar o eletrodo errado, vai dar uma leitura errada. E o elétrodo ele tem uma padronização. A padronização mais comum de se ver no elétron é o quê? 25 milímetros por segundo, né? Com 10 milímetros de voltagem, né? Então, o que é isso, né? Aqui, ó, você vê, ó, então, é porque aqui está fora, mas se você for pegar aqui, isso aqui tem 10 milímetros. Cada quadradinho maior tem 5 milímetros. Cada quadradinho menor tem 1 milímetro. Então, a gente tem aqui de padronização 10 milímetros. Você consegue mexer nisso. Às vezes a derivação tá muito grande, você mexe. Eu estou fazendo o teste ergométrico aqui, e aí está uma derivação batendo na outra, eu vou lá e mudo para elas ficarem um pouquinho menor, né? E aí a gente consegue ter uma visão espacial melhor. Mas isso sai no laudo, é bom dar uma olhada, mas de padrão é isso aqui, é 25 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolt. É isso que geralmente sai
muito dificilmente alguém muda isso. Então, é amplitude para cima e o tempo. Então, aqui é a mesma coisa, 1 milímetro, que é um quadradinho pequeno, ele tem 40 milissegundos ou 0,04 segundos. Isso é importante da gente saber, entendeu? Na hora de interpretar, de pegar os intervalos, isso vai ajudar bastante. Então, um quadradinho, eu gosto de usar isso aqui, um quadradinho em 40 milissegundos, eu gosto mais disso do que o 0,04. E até para calcular o QT, fica mais fácil calcular com 40 milissegundos. Então, um quadradinho tem 40 milissegundos, né? Em 1 milímetro, 0,1 milivolts, né? Então, um quadrado grande, né, de 5 milímetros, a gente tem 200 milissegundos, né? 5 milímetros para cima, 0,5 milissegundos. Então, a padronização é a mesma coisa. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Aqui é a mesma coisa, né? Uma foto, né? Tá vendo? 40 milissegundos, um quadradinho, 20, 200 milissegundos, aquele quadradinho maior. Elétrico, pessoal, tem que pegar e ler, pegar e ler, pegar e ler. É assim, é difícil. Não é que é difícil, é fácil. Hum, mas tem que estar lendo, entendeu? Tem que estar pegando o elétrico, tem que estar olhando. É, eu não faço análise avançada do elétrico, estou longe disso, mas o fato de estar sempre vendo, você vai pegando algumas maldades. Sistema de condução cardíaco, né? Então, o elétron, ele reflete o quê? Essa sequência fisiológica da ativação elétrica, né? Essa ativação elétrica que ocorre, né, inicialmente no nosso sinoatrial, né? Daqui ele vem para o átrio esquerdo, para o átrio direito, e ele só consegue atravessar para os ventrículos através do nó ato ventricular. Ó. Aqui existe uma barreira elétrica, né? Que às vezes você pode ter uma via anômala, né? Você pode ter um fiozinho desse que passa aqui, né? Pode dar a onda delta, né? Que a gente é, já ouviu falar bastante, né? Mas no coração normal existe um isolamento elétrico entre o átrio e o ventrículo. Então, o nosso sino atrial ele dispara, né? Dispara, ele vai para o átrio esquerdo, átrio direito, contrai, chega no átrio ventricular, você tem um atraso. Para quê? Para o sangue entrar nos ventrículos. Ocorre esse atraso, o impulso elétrico ele passa para os ventrículos e aí o ventrículo contrai, né? Levando a sístole. A gente consegue ver essa sequência no eletro. A gente vai ver aqui quando a gente passar para a formação do traçado eletrocardiográfico. Então, a relação elétrica mecânica, o evento elétrico detectado pelo eletrocardiograma antes da contração. Evento mecânico aí é outra coisa. É muito comum as pessoas pedirem um eco e esquecerem do eletro, ou vice-versa, né? Eu acredito que um complementa o outro. Às vezes o paciente ele tem uma queixa arrítmica e aí o colega pede um eco querendo ver alguma coisa mais da relação elétrica. E aí você não consegue ver no eco, né? A não ser que seja uma coisa muito bem, muita arritmia, né? Você percebe que tem uma arritmia, você não consegue saber o que que é. Aí é o eletro. Outra coisa que eu vejo muito, as pessoas fazem o eletro e roda só uma derivação. Ajuda, ajuda, quando tem uma arritmia mais complexa, mas só para você ver que está fazendo uma arritmia, mas às vezes você não consegue definir a arritmia só com uma derivação. Então, é 12 derivações. Então, uma coisa é quando você quer ver a parte elétrica, outra coisa é quando você quer ver né, a morfologia, as câmeras, as válvulas, aí é outro exame. Então, essa é a formação clássica do elétron, né? A onda P, ela mostra para a gente, né, a despolarização dos átomos, né? Esse intervalo PR entre a onda P e o início do QRS, ele é aquele tempo de demora, né?
que, que, que a condução elétrica sofre, né, no nó ato ventricular para só depois ocorrer a despolarização. A despolarização no ventrículo ela ocorre em 4 vetores. É por isso que a gente tem QRS, né? A gente vai ver mais para frente que essa onda QRS ela muda muito de acordo com o lugar que você está vendo. A onda T ela representa para a gente a repolarização, né, ventricular. Esse ponto J aqui ele é muito importante quando você quer identificar sinais de isquemia, né? A gente olha muito isso no teste ergométrico. Intervalo QT. Pessoal, tá claro aqui até agora? Essa parte, Tá claro. ela é bem básica, né? Mas é importante a gente falar. Então, quando a gente for olhar um eletrocardiograma, a gente tem que sempre pensar na idade do paciente. Então, é muito comum você chegar, como eu trabalho muito com pediatria, é muito comum chegar exames laudados por adultos, por exemplo, uma criança de 5 anos uma frequência de 120 e o laudo como taquicardia sinusal. E aí a família chega aqui desesperada, porque viu aquela palavra, taquicardia, mas para uma criança de 5 anos é normal. Então aquilo seria um ritmo sinusal, não seria taquicardia. O biotipo, ele vai influenciar muito também. A gente vai ver mais para frente como que a gente olha o eixo cardíaco, né, pelo eletro. Então, as pessoas mais longilíneas, né, tendem a ter um eixo mais central, mais brevilíneas, né, mais lateral para a esquerda. E o sexo também ele vai influenciar, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, principalmente no intervalo QT nas mulheres, que é um pouco mais alargado. Então, esse aqui também é importante da gente saber. O que que o eletro não garante? O eletro normal, ele pode ocorrer algumas doenças estruturais. Você pode ter um eletro normal num prolapso de válvula mitral, né? Você pode ter um eletro normal numa válvula aórtica bivalvulada, né? Então, existem algumas doenças. Você pode ter um eletro normal numa dilatação aórtica importante, né? Que pode causar uma ruptura, né? Eu tive um paciente que passou em mim, o menino era goleiro e veio para liberar, para fazer atividade, para jogar, né, como goleiro. E aí o menino é meio marfanoide, menino grande, né, goleiro, aí um eletro normal, mas ele tinha bem estigmas de marfã. Aí eu, opa, peraí, vamos pedir o eco dele veio alterado. Ele tem uma dilatação na aorta, já tinha uma dilatação importante, que assim, contraindicava ele a fazer futebol né, enfim, esse caso é antigo, mas na época a gente não liberou, ele acabou sumindo, não sei o que que deu, mas não dava para jogar futebol profissional, entendeu? O risco de romper ali é grande. Ele podia ser maratonista, mas talvez futebol não. O resultado, então, depende da técnica de aquisição, a gente vê muito isso, né? Às vezes, quem está ali fazendo, colhendo o gráfico, faz ali a coisa meio pelos cocos, e às vezes não fica legal. Recentemente eu fiz aqui na clínica, a gente tem um costume de fazer quatro eletros, vamos dizer assim, 4 momentos, né? E nesse dia eu li um eletro, peguei o menino, olhei, ó, normal, o segundo normal, o terceiro normal. Na hora que eu olhei o quarto, estava diferente, eu olhei, aí eu olhei de novo, era uma prestação. Ele tinha 3 eletros normais com uma prestação. Ele tem né, uma prestação intermitente. Então é importante isso também, né? Às vezes, então eu converso muito com as técnicas aqui da clínica para elas ficarem de olho, mostro para elas, olha, isso aqui é uma estrocista, olha isso aqui. Para quê? Porque na hora que elas estão fazendo um eletro ali, às vezes eu não estou, né? Então, se elas veem alguma coisa diferente, elas vão lá e gravam o ritmo para a gente poder avaliar depois, entendeu? A interpretação existe, contexto clínico, tudo tem que ter contexto clínico, né? Isso aí tem que ter, né? A gente tem que basear, né?
história familiar, raça, a gente vai ver que raça influencia muito, entendeu? Então, às vezes eu pego aqui e faço os elétricos, passou 30 jogadores, Patinga vai apresentar 30 jogadores, o cara passa aqui e faz os elétricos, e às vezes eu não consigo ver de todo mundo, assim, fazendo, né? E aí eu olho aquele elétrico, aí ligo pro cara, pô, quem que é esse cara aí? É brancão, é negão? Não, é isso. Ah, não, então beleza, toca o bar. Isso vai influenciar bastante. Outra coisa que é importante, pessoal. Esses laudos automáticos, eles são suporte, nunca substitui. Esses laudos automáticos, não sei se vocês já viram, né? Então, faz ali a leitura e ele já solta um laudozinho. Cara, tem que tomar cuidado, que muitas das vezes ali, aquilo ali traz um desgaste, né, para a gente e para a família, distúrbio de condução pelo ramo direito, algumas coisinhas ali que, por exemplo, na criança, por exemplo, taquicardia sinusal, porque o laudo, o aparelho às vezes está ali presetado para adulto, né? Não está para criança. Então a gente tem que ter essas maldades. Pois é, essa parte aqui que eu acho que é a parte mais importante prática, assim, na prática, é isso aqui que a gente precisa saber, pessoal. O conceito do vetor elétrico, isso aqui que vai ajudar a gente ali a interpretar o exame, né? Por exemplo, aqui são os vetores de despolarização do elétron. É aquilo que eu te mostrou no começo da aula. Imagina que o eletrodo está aqui, o eletrodo está aqui. Se o eletrodo está aqui, ele vai ver isso aqui positivo. Se o eletrodo está aqui, ele vai ver isso aqui positivo. Se ele está aqui, vai ser uma onda negativa. Isso aqui é a junção dos vetores atriais nessa direção. Então, despolarizou o átrio vindo do nosso sinusal, juntou todos os vetores de despolarização, ele vai formar essa onda maior de despolarização aqui, nesse sentido. Esse aqui é do ventrículo, é por isso que eu falei para vocês, assim, por isso que tem os QRS, né? Então, se a primeira onda vem do septo para a direita, o segundo. É importante saber isso aqui? Pô, é importante. Mas assim, eu praticamente eu não decoro isso aqui, entendeu? Mas a gente entender isso aqui vai fazer a gente entender por que que tem o QRS. Vamos só para. Imagina que você tem um eletrodo aqui. Ele está vendo aqui um positivo, ele vai fazer um R, né? A segunda, ele está vendo negativo, vai descer. A terceira está vendo negativo, vai descer mais ainda. A quarta está vendo mais negativo ainda. Aí depois ele volta para a isoelétrica. Então ele vai ter uma onda pequena positiva com uma onda grande negativa. Vocês conseguem entender isso? Se for preciso, eu repito. Repete, por favor, Jefferson. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Isso aqui é o tchan do negócio. É isso aqui que vocês precisam gravar, pessoal. Olha aqui, ó. Imagina que você está com um eletrodo aqui. Certo. O que é isso? O que é aquela despolarização? É a diferença elétrica. Imagina isso, é a diferença elétrica. O que é o eletrocardiograma que está pegando? Ele está pegando uma diferença elétrica entre a membrana ali, transformando aquilo num registro gráfico, certo? Aí vem toda aquela bomba de sódio, potássio, cálcio, aquela coisa toda, entendeu? Aquilo tudo é uma energia elétrica que passa ali despolarizando e aí vai transformar naquelas coisinhas, naquele registro gráfico, certo? Até aí tudo ok, né? Ok. Beleza, a gente não precisa decorar isso aqui, não. Ah, entra sódio, entra cálcio, sai potássio. Não, beleza, isso aí só para entender. Aquele potencial de ação, cada lugarzinho no coração tem um tipo de potencial. Ó, cada um, somando os potenciais de ação, a gente tem um registro gráfico no papel do elétrico, ok? Ok. Imagina que você tem um eletrodo aqui. Aquela corrente elétrica, ela está vindo nessa direção, ó, da minha esquerda para a direita, em direção ao eletrodo.
A canetinha do elétron, ela vai fazer o quê? Uma deflexão positiva, tá? Entendeu? Sim, entendi. Aí você imagina aqui, ó, o mesmo eletrodo está aqui, só que a corrente ela está saindo da direita para a esquerda. Tá vendo a setinha? Uhum, Ele está vendo o rabo da seta. Que ele vai ficar? Negativo, correto? certo. Se a onda de despolarização elétrica, aqueles vetores elétricos, se tiver perpendicular ao eletrodo, olha o eletrodo aqui, ó. Se tiver perpendicular, ele vai ver o quê? Isodifásico ou isoelétrico, ok? Então, a gente imagina só, eu estou falando com vocês que a soma dos vetores de despolarização do átrio, a soma da despolarização dos vetores do átrio está nesse sentido, correto? Está vendo aqui, ó, átrio direito, no sentido aqui do ventrículo esquerdo, que estaria aqui, correto? Correto. Se eu tiver um eletrodo aqui, V2, está aqui, você vai ver uma onda positiva, isodifásica ou negativa? Negativa? Positiva. Porque ele está vendo a cabeça da seta, tá vendo? Ele está vendo a cabeça aqui, então tá positiva, Certo. certo? Uhum, Imagina que eu estou aqui, ó, a VR. A VR está vendo o rabo da seta. Aí ele vai estar negativo, correto? entendi. Entendi. Se eu tiver um eletrodo aqui, ó, vendo essa seta aqui, vai estar positivo ou vai estar negativo? A cabeça da seta está aqui, o eletrodo está aqui. A despolarização está nesse sentido, ó, da direita para a esquerda. Eu tenho um eletrodo vendo a cabeça da seta. O papelzinho vai estar marcado positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Se eu estiver vendo aqui de trás, essa seta, vendo o Aí, rabo da seta, vai dar negativo. negativo. Uhum, Beleza? certo. Vamos aqui no ventrículo. Imagina só, eu tenho um eletrodo aqui, onde tá esse VD. É o QRS agora. O QRS, ele viu aqui a cabeça da seta. A caneta vai fazer um desenho positivo ou negativo? Ele está vendo a cabeça da seta. Se você está vendo a cabeça da seta, você vai fazer um desenho positivo, correto? Esse Correto. aqui, É que eu tô anotando aqui, aí eu não respondi. certo. Aí você Uhum, imagina só, ó, o QRS. Um eletrodo viu a cabeça da seta 1. É porque isso aqui é a sequência de despolarização do ventrículo. Isso certo. aqui vocês não precisam gravar agora, pessoal. É só para vocês. Eu estou aqui só exemplificando isso aqui para vocês entenderem. Tá certo? Uhum, O ventrículo despolariza. Eu não mostrei que o átrio tem duas ondas de despolarização aqui e aqui, a soma vira isso aqui. O ventrículo ele tem 4 vetores de despolarização: 1, 2, 3 e 4. Se eu tenho um eletrodo aqui, ele veio primeiro aqui, ó. Ele vê a cabeça da seta, então ele vai fazer um desenho positivo, correto? correto. A seta 2, ele vai ver ela aqui, ó, meio negativa. Então, subiu aqui, ele vai descer para negativo. A terceira seta, ele vai ver o rabo dela todo. Então, vai ficar mais negativo ainda. Negativo. Certo. E aqui o 4, ele também está vendo o rabo dela. Então, ele vai ficar mais negativo ainda, hein? Negativo. Compreende? Certo, entendi. Entendeu, né? Entendi. Beleza, isso aqui é o tchan do negócio. Olha para você ver. Então, o vetor elétrico. Aqui, ó, olha essa foto aqui. Imagina só. Isso aqui, ó, é o normal do ventrículo esquerdo, beleza, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Menos 90, 0 graus, mais 90 e mais 180, mais ou menos 180. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, vocês têm que imprimir T. É com isso aqui que a gente vai ver se tá, o eixo do ventrículo esquerdo está normal ou não.
se tem sobrecarga esquerda, se não tem. O vetor, na hora que a gente pega aqueles 4 vetores que eu mostrei lá do ventrículo esquerdo e soma, ele vai estar na mesma direção aqui, ó. Ele está vindo aqui, ó, onde está esse AVR e vindo aqui em direção a D2, beleza? Só que ele pode estar aqui no adulto, ó, desde aqui, ó, mais 100 até aqui menos 30. Vocês estão vendo? Estão vendo, pessoal? Sim. Olha aqui a VR, ó. A seta está aqui em direção a D2. Vocês estão vendo que a D2 está Positivo. fazendo um desenho positivo? Sim. E que a VR está fazendo um desenho negativo? Sim, também. Entendeu? Então, assim, a VR vai ser sempre negativo. E D2 quase sempre vai estar positivo, porque ele vai estar vendo quase, se tiver para cá, ó, ele vai estar vendo a cabeça, se tiver aqui ele vai estar vendo a cabeça, se tiver aqui ele vai ter na cabeça, aqui ele vai estar vendo a cabeça, aqui talvez ele já vai estar um pouco mais isoelétrico, mas aqui é outra coisa, aí aqui a gente vai estar vendo questões de desvio para a esquerda, mas ele vai estar quase sempre positivo e a VR vai estar quase sempre negativo. Agora, olha aqui a VL. A VL está perpendicular. Está perpendicular à onda de despolarização. Aí ele fica o quê? Isoelétrico. Compreenderam isso aqui? Compreendi. Compreendeu mesmo? Entendeu? Uhum. Perpendicular. Perpendicular vai ficar isoelétrico. Vocês vão, e vai aparecer mais isso aqui no final, eu acredito que vocês vão entender. Então, quando a gente pega aquelas derivações todas, né, o plano frontal e o plano horizontal. O plano frontal, que é os dos membros, né? O que eles vão ver? Eles vão ver anterior, ó, eles vão ver superior, inferior, esquerdo ou direito. E quando você coloca os eletrodos aqui na frente do peito, ele vai ver o quê? Posterior, anterior, direito e esquerdo. Ótimo. Não precisa gravar isso aqui agora, pessoal. Aqui é coisa básica. Isso aqui também não precisa gravar agora, mas através ali do eletro você consegue ter uma ideia de qual parede do ventrículo que está sendo acometida. Ah, o cara está com, olha, isso aqui vai ser, isso aqui é interessante a gente saber, mas não precisa gravar agora. A gente vai ver na aula do eletro do atleta que tem algumas coisas que são normais você esperar na repolarização aqui, ó, anteroceptal, né? É muito comum vir um eletro assim, alteração específica da parede anteroceptal, né? Anteroceptal, né? Até quando que é esperado ser normal esse anteroceptal? A gente vai ver na próxima aula. Então, inferior, parede inferior, isso aqui vai ser importante a gente saber, né? Mas ter uma ideia disso. A gente não vai gravar isso agora, mas o eletro ele dá uma ideia para a gente de qual parede do ventrículo ou de onde está ocorrendo a alteração, beleza? Beleza. Então, aqui é o que a gente começou a ver lá, é uma figura, né, ela é bem ilustrativa, né? Então, a gente tem a onda P, o intervalo PR, né? O segmento PR, que é RS, segmento ST, né? E o QT, que para a gente é o mais importante. É interessante saber que cada quadradinho pequenininho, ele tem 40 milissegundos, né? Então fica fácil de você medir, né? Você tá ali com eu tenho uma régua que ela é transparente, então você consegue medir os milissegundos, os milímetros, e aí você multiplica por 40, né? Então fica fácil de você saber. E eu tenho a tabelinha, depois eu passo para vocês. Assim, você digitar lá diretriz brasileira de eletro, você vai ver as tabelinhas que você consegue saber se aquilo está normal ou não. Mas isso aqui vocês compreendem. Então, onda P é a despolarização atrial. Esse intervalo isoelétrico é o tempo que demora para o átrio ventricular aguardar o enchimento ventricular
E aí sim despolarizar os ventrículos. Olha para você ver aqui, o que é a onda Q negativa? É porque tem um elétron que provavelmente deve estar do lado de cá, vendo o quê? O rabo daquela primeira onda de despolarização. Então ela faz uma inflexão negativa. E aqui positiva e negativa. Isso aqui são aqueles 4 vetores e cada eletrodo vendo aqueles vetores. É a soma do QRS. Precisa saber disso agora? Não. Precisa gravar? Também não. Então, a gente precisa ter uma sequência, né? Essa sequência obrigatória, não é que é obrigatória, a gente manter essa sequência de análise vai evitar que a gente tenha o erro, né? Então, primeira coisa, ritmo e frequência cardíaca, onda P, intervalo PR, eixo eletrocardíaco, eixo elétrico do QRS, complexo QRS, e a repolarização e o intervalo QT. Então, assim, é bem intuitivo, ritmo e frequência cardíaca, né? Ritmo sinusal, ritmo atrial ectópico, ritmo juncional, né? Idioventricular, que é ali do nó atrioventricular, né? Então a onda P, o intervalo PR, próximo, eixo do QRS, complexo QRS, repolarização ventricular e intervalo QT. É a sequência ali do elétrico que a gente precisa ver. Não dá para ir lá olhar o eixo primeiro, não sei o que, vira uma bagunça. Começa pelo começo. Ritmo cardíaco. Como é que a gente vai avaliar esse ritmo cardíaco, né? Então, o que a gente precisa ver? Tem onda P? Tem onda P, né? A morfologia da onda P é normal? Parece normal? Parece normal. Existe uma onda P para cada QRS? Sim, não. É regular? É irregular? Né? Você pode ir lá com a régua e medir. Às vezes, no atleta, a gente tem uma coisa que chama arritmia sinusal. Na hora que a gente enche o peito de ar, a frequência ela aumenta. Na hora que a gente expira, a frequência diminui. E às vezes você, no atleta e na criança, você consegue perceber muito bem isso. A gente, até nós mesmos, né? Isso chama arritmia sinusal. É uma coisa que vem também nos laudos de elétrico, e quando a família abre ou o atleta abre, ele fica maluco, ele liga aqui querendo uma consulta rápida porque deu uma arritmia. Só que é fisiológico, né? Eu falo assim, se tá com arritmia sinusal é porque tá bom, entendeu? É porque o vago tá atuando, o sistema nervoso autônomo tá bem reguladinho, né? Então, a gente viu lá atrás que a onda P, eu vou passar aqui para vocês entenderem melhor. A gente viu que a onda P, ela tem ela está nesse sentido. Ó. O nosso sinusal está aqui, a onda de despolarização ela está para cá, correto? Nesse sentido, ó. A cabeça do vetor está vindo aqui, ó, para D2, correto? Então, todos esses eletrodos aqui, se for um ritmo sinusal, ele teria que ver, ele teria que ver essa onda P com uma deflexão positiva, entenderam? Então, D2 tem que ver a onda P positiva, vocês entenderam? Sim ou não? Entendi. Olha aqui a VR onde está. É negativo. A VR vai ver a cauda do vetor, então ele vai estar negativo. Então você chega lá, olha lá, a onda P parece bacana? Não, a onda P parece que está normal. D2 é positivo? D2 é positivo. A VR é negativa? A VR é negativo. Então você, pô, isso aqui, o intervalo PR é normal, né? Intervalo PR é normal. Cara, a chance disso aqui ser sinusal é quase 100%. Agora você pega ali um ritmo material ectópico, que também é comum no atleta, né? E aí o vetor está nesse sentido aqui, ou está nesse sentido aqui, ó, de menos 60, por exemplo. D2 vai estar negativo, porque está vendo mais a cauda. A VL vai estar positivo, vocês estão entendendo? O eixo de despolarização do átrio tá indo para outro grau, você está entendendo? Ó, tá para menos 60.
Vocês estão me entendendo? Fala, opa, a onda P é bonitinha, tem um intervalo PR legal, só que o vetor de despolarização está indo para menos 60. Isso aqui não é um ritmo sinusal, é um ritmo atrial ectópico. A despolarização não está saindo do nó sinusal, ela está saindo de outro lugar no átrio. É o seguinte, pessoal, toda célula cardíaca ela tem potencial de gerar um potencial de ação e assumir o ritmo. Se falhar o nó sino atrial, alguma célula atrial ela entra. Se falhar todo o átrio, o nó atrioventricular ele entra. Se falhar o nó atrioventricular, as células miocárdicas do miocárdio dos ventrículos elas entram, entendeu? É um sistema de segurança. Só que o atleta ele é tão vagotônico, o vago é tão atuante, que às vezes ele bloqueia demais o nó atrioventricular e aí dispara outro ritmo, dispara outra célula atrial dispara num eixo diferente do que seria o normal aqui, ó, entre entre 0 e 90 graus, entenderam? Aí você vai ver uma onda P isoelétrica em D2, por exemplo, e positiva em AVR, pode acontecer. Opa, tá ao contrário, tá negativo, isso aqui é um ritmo atrial ectópico. Não quer dizer que é uma doença. Muitas das vezes no atleta não é, né? Em criança isso aí você vê todo dia. Eu faço eco fetal aqui, todo dia eu vejo isso todo dia não, eu vejo com frequência no eco fetal. Então, critério de ritmo sinusal, onda P positiva em D2, uma onda P para cada QRS, a frequência no adulto entre 60 e 100. Frequência cardíaca, existem alguns macetinhos que a gente pode usar para contar, né? Os aparelhos normalmente hoje contam, mas você pode ir lá e contar. Eu vou passar aqui a figura que fica mais fácil, né? Você conta 5 quadradinhos entre um complexo e o outro e você pula 300, 150, 100, 75, 60. Tem que decorar isso agora? Não, mas isso aqui você consegue depois, né, baixar isso aqui, olhar, mas é um macetinho. Você pode pegar 30 quadradinhos grandes e contar quantos batimentos tem ali. E aí você vai multiplicar por 10. Multiplicou por 10, deu 60. Ó, peguei 30 quadradinhos grandes, multipliquei por 10, deu 60. Quando você tem aquele elétron que tem uma onda, um D2 embaixo, longo, aquilo ali você pode contar e também multiplicar por 10, que vai dar a frequência. Eu não vou me deter muito nisso aqui. Isso aqui é um pouquinho de decoreba, são alguns macetes, mas hoje em dia quase todo elétron ele vem, né? Mas é bom saber disso. Então a onda P, ela tem uma morfologia arredondada, positiva em D2, ela tem uma duração de até 120 milissegundos, 3 quadradinhos pequenos, e uma amplitude de até 2,5 milímetros. O que é 2 o que é, né? Esses 2,5 milímetros é 2 quadradinhos e meio para cima e 3 quadradinhos nesse sentido. Correto? 3 quadradinhos nesse sentido é o tempo, 40 milissegundos. 2 quadradinhos e meio nesse sentido é a amplitude, 2,5. Precisa decorar isso agora? Não, mas é bom saber. À medida que vai vendo um elétron, a gente vai pegando. Intervalo PR é aquilo que eu falei. O que ele representa? É o tempo de condução do impulso entre os átrios e os ventrículos, passando pelo nó atrioventricular. Valor normal, entre 120 e 200 milissegundos. Então, você vai ver lá de 3 a 5 quadradinhos pequenos, né? PR longo, mais que 200 milissegundos, sugere bloqueio atrioventricular, que também pode ser normal no atleta, né? A gente vai ver na próxima aula até quando que isso é normal. PR curto sugere pré-estação ventricular. Agora, isso aqui é outra coisa que tem que ficar de olho, aí a gente volta lá atrás, quando é criança, né? Igual o Daniel trabalha em clube, né? Vai avaliar a criança, dependendo da idade, lá na frente a gente vai ver o quadrinho. O intervalo PR, ele é mais curto.
Às vezes eu recebo alguns eletros vindo de adulto assim, condução ato-ventricular acelerada. Aí eu vou lá na tabelinha, eu não fico gravando isso, eu vou lá na tabelinha e vejo, não, não é uma condução ato-ventricular acelerada, porque essa pessoa ela tem 9 anos. Para 9 anos, o intervalo PR está normal. Então não o intervalo PR normal para uma criança de 9 anos. Se fosse um adulto, aí sim poderia ser, né, um PR curto. Ok? Então, aqui de novo a figurinha. Complexo QRS. Aqui é aquilo que a gente falou. Isso aqui, ó, do lado, é o quê? É mostrando várias formas de ver o QRS, de onde você estiver vindo. Então, a gente tem lá todas aquelas derivações, dependendo de onde tiver os eixos de polarização, né, aqueles vetores de polarização, ele vai formar essas ondas, cada um de um jeito. Isso aqui também não é um momento de ficar vendo. Complexo QRS, o que a gente precisa saber aqui? Que ele é menor que 120, né? QRS maior que 120 milissegundos, maior que 3 quadradinhos, indica o bloqueio de ramo ou condução aberrante. Isso aqui é importante a gente saber. Então, vocês estão entendendo? A gente não tem que gravar o elétron, falar, não, eu sei ver, não. São coisas básicas ali que a gente precisa entender e já vai ajudar a gente bastante no atleta, entendeu? Bastante. Ali você não. No atleta, pessoal, cara, a gente não é um mestre do eletro, entendeu? A gente precisa ver se aquele eletro é sugestivo que possa ter alguma patologia. E com essas análises básicas aqui, a gente já mata quase todas as charadas, entendeu? Porque, assim, hoje em dia é muito difícil achar alguém que, cara, que pegue o eletro, esmiúce, é uma ou outra pessoa, né? Você não consegue pegar e ver toda aquela. Pô, você tem um livro desse tamanho só de eletro. Eu tenho vontade de um dia ler ele para entender as alças, papapá, mas não é fácil, não, cara. Porque hoje você tem o eco, você tem exame físico, o raio-x, tem um tanto de coisa que consegue te ajudar. Mas saber o básico te tira de um tanto de roubada. Aqui, então a gente vai entrar numa coisa também que a gente já falou, né? O eixo elétrico do QRS. Isso aqui também é importante de saber, pessoal. Como interpretar? É aquela figura que eu mostrei lá atrás. Ele está aqui entre menos 30, né? E mais 90, mais alguma coisa aqui, mais 100, mais cento e poucos. Então ele vai estar. Se a pessoa é longilínea, ele vai estar mais para próximo de 90. Se aquela pessoa está arracada, ele pode desviar mais para a esquerda aqui, mas o resto estando tudo normal. A criança, ela tem uma peculiaridade que é o seguinte: a criança ela nasce com dominância ventricular direita. Então, você pega o eletro da criança, até os 3 anos, 4 anos, ele está mais desviado aqui para a direita. E aí ele vai, à medida que vai crescendo, vai vindo para a esquerda, aquela setinha. Aqui, mais uma vez, aquela figura clássica. Não vamos, né? Repolarização ventricular. Isso aqui também é importante da gente entender, pessoal. Isso aqui vai tirar a gente de um tanto de roubada. Vocês vão ver na aula que vem que tem vários padrões de repolarização ali que a gente tem que ficar de olho. Cardiomiopatia hipertrófica, né? Cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Então, tem uns padrões aqui que a gente tem que ficar de olho. Então, mais uma vez, o que é a repolarização? Essa onda T aqui, esse segmento ST com essa onda T aqui, intervalo QT, essa região aqui, existem algumas doenças que podem alterar. São doenças raras, mas dentro do contexto esportivo, né, principalmente abaixo dos 35 anos, são as doenças que mais matam, né? Então, você vai pegar cardiomiopatia hipertrófica, você vai pegar é, cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, né? Então, tudo isso vai alterar isso aqui. Síndrome do QT longo, né? Tudo vai alterar isso aqui, né? Pré-estação é essa parte inicial. Essas outras doenças vão pegar isso aqui. O cara, jogador de futebol, 37 anos, com 50% de obstrução na coronária, fez um eletro. Vai dar normal. Vai fazer um teste, às vezes vai dar normal. Não altera, né? Esse segmento aqui, se você pegar um cara
né, com esse segmento alterado aqui por o caso de infarto num ambulatório ou numa avaliação pré-participação, não existe isso, né? O cara tá morto, né? Isso aqui vocês têm que ter, cara. Essa figurinha aqui tem que imprimir, tem uma ali guardadinha ali para você. Toda vez que eu preciso, eu imprimi aqui, porque eu acabo vendo muito eletro, mas às vezes eu coloco lá a avaliação do eletro, de eixo eletro, e já aparece lá no Google, lá vai essa figura, e aí vocês começam a raciocinar em cima dessa figura, para entender o eixo, né? Então, olha para você ver aqui, olha. Essa figura, ela é interessante, ó. Então, o que que seria um eixo normal? Olha para você ver, o átrio direito, ele está nesse sentido. O átrio direito, desculpa. A despolarização atrial, ela está nesse sentido, ó. A cabeça está para cá. O ventrículo esquerdo, ele está nesse sentido. A repolarização, onda T, ele está nesse sentido. Então, você está aqui em D2. O que que você espera ver na derivação D2? Onda P positiva, QRS predominantemente positivo e onda T positiva. Aí você vai lá, por algum motivo, e vê onda P negativa, QRS negativo, onda T negativa. Opa, tem alguma coisa aqui, não tem porquê o D2 ver essas coisas negativas. Tem alguma coisa errada. Vocês estão me entendendo? Sim, estou Ó, conseguindo entender. olha o AVR aqui. A AVR está do lado de cá, ó. Ao contrário de todas as vetores de despolarização. O AVR ele vai estar todo negativo. Ele está vendo a cauda da despolarização atrial. Ele está vendo a cauda do complexo QRS. Ele está vendo a cauda da onda T de repolarização. Então ele vai estar todo negativo. Cara, eu cheguei no eletro ali, ó, eu olho lá, a onda P tá ok, o ritmo, já dou uma olhada no ritmo, e a frequência geralmente já sai, mas aí eu vou lá e dou uma conferida. Aí você já bate o olho ali e já vê D2 todo positivo. Opa! E aí você olha para VR, cara, todo negativo. Cara, os eixos estão tudo normal. Os eixos estão tudo normal. Aí você, assim, você já começa a ficar mais tranquilo. Olha aqui, ó, de menos 30 até aqui mais 120 aqui, esse aqui pode ser o normal. Passou disso aqui, tem um desvio para a esquerda. Não é esperado você ter um desvio para a esquerda. Aqui é um desvio extremo para a direita, é muito pouco comum. Se tem algumas cardiopatias congênitas, algumas coisas, pode ter uma embolia pulmonar aguda, alguma coisa nesse sentido. Aqui seria um desvio para a direita. Estou começando a entender isso. Então, aqui, ó, direita, esquerda. Se vem para cá o eixo, tem um desvio para a direita. Pô, tem alguma coisa aumentando o lado direito do coração. Se vem aqui para cima, para a esquerda, a partir de menos 30, opa, tem uma coisa sobrecarregando o lado esquerdo do coração. É nesse sentido, entendeu? Então, isso aqui é uma figura, não tem que decorar isso, mas isso aqui é tudo que a gente fala, que a gente conversou. Então, você vai olhar os complexos QRS nas derivações, cada um vai representar o que ele está vendo. Olha aqui a VR, todo negativo. Aqui inverteu aqui, mas olha aqui, D2, todo positivo. As pré-cordiais, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Olha, você vê um eletrocardiograma normal. Olha, vamos por partes. Olha para você ver. Vamos lá, onda P. Onda P, olha aqui, ó. Onda P aparentemente está normal. Olha aqui, a onda P positiva em D2. Ela não tem mais de 3 quadrados, ela não está maior do que 2,5 milímetros. Aí você vem aqui a VR, ó, ela é negativa em AVR, vocês estão vendo? Estão vendo, pessoal? Sim, sim, sim. É, Tem gente pedindo para entrar aí, já. eu aceitei aqui. Na boa. Então, aqui, ó, olha aqui você vê. D2 é positivo. Onda P, AVR negativo. Opa, isso aqui tá. Isso aqui, pô, se isso aqui não fosse sinusal, tá muito próximo, entendeu?
Aí você vem aqui, o intervalo PR, aí você vai contar, olha, um, dois, três quadradinhos e meio, né? Vezes 40, 140 milissegundos. Opa, tá normal, tá entre 120, pô, tá normal. Vamos para o eixo do QRS, né? Eixo do QRS, ó, D2, ó, para você ver, D2 é positivo, D2 é quase todo positivo. Aí vem a VR que, pô, a VR todo negativo. Isso aqui tá, pô, isso aqui tá, cara, tá normal, entendeu? Eu vou mostrar lá na frente como é que a gente tem um esqueminha que a gente consegue. Pô, isso aqui tá com muita cara de normal. O intervalo, aí vamos pro. Aqui, ó. O segmento ST não tem nenhum infra ou supra, né? Alguma coisa meio bizarra. Aí você olha aqui a onda T, também tá com a morfologia, parece bacana. Aí você vem aqui, ó, vamos lá, D1, positivo. Ó, pô, D2 é positiva. Então parece que tá normal. Pô, a VR é negativa. Pô, a onda de despolarização, de repolarização tá normal. Vocês estão entendendo? Então você já começa a ver, pô, esse elétron aqui tá legal, tá interessante, tá no ritmo sinusal, não tô vendo, aí você vem fazer o intervalo QT, você mede os quadradinhos, o que que eu faço? Existe um, cara, existe uma calculadora para tudo hoje, eu não fico calculando esse trem na mão mais, igual antigamente, eu jogo na calculadora lá e eu já deixo gravado aqui, no meu computador, eu jogo lá os valores e calculo o QT. E jogo o QT lá no laudo do elétron, entendeu? Vocês estão entendendo? Sim, Tá, top tá, tá, demais. tá clareando o elétron para vocês? Olhando a imagem aqui, a gente consegue ter uma noção maior, olhando Sim. aquela colinha que você me mandou. É, pois é. Então, o que que a gente, qual que são as derivações chaves aqui que a gente precisa dar uma olhada? D2 e a VR, para a gente ver esses eixos. Cara, se D2 está tudo positivo e a VR está tudo positivo, cara, a chance disso aqui ter alguma coisa mais bizarra é muito menor, entendeu? Aí você vem aqui, intervalo PR, onda P, intervalo PR normal, pô, então você já exclui uma pré-estação. Aí você olha aqui, o segmento ST, onda T, pô, tá tudo normal. Então a chance disso aqui ter alguma coisa já diminui bastante. Agora, a gente vai ver que, assim, na próxima aula, existe uma coisa que a gente chama de coração do atleta, que pode mudar um pouco isso aqui. Aí a gente tem que entender que a gente está falando aqui de uma pessoa, de uma eletrobase normal. No eletro do atleta, pode mudar um pouquinho isso aqui. Aí a gente vai ver até onde é normal e até onde pode ser patológico. Entendeu? Agora, pô, você tem que, nossa, você tem que saber. Não, cara, você não é cardiologista. Você pode estudar muito cardiologista e entender mais ainda. Mas se você conseguir perceber que tem algo alterado e que merece uma avaliação por um cardiologista, ou pedir um exame mais detalhado, ó, vamos fazer um eco, aí você já está dando um passo à frente. Você não precisa saber o que que é, mas se você conseguir identificar que possa ter alguma coisa ali, você já está fazendo o seu papel. Bem feito. Aqui também é um resumo de tudo aquilo que a gente falou, né? Formas de medir a frequência, né? Isso aqui a gente já falou bastante, mas é uma figura bem interessante. Depois, se vocês quiserem, eu mando essa aula para vocês. Aí vocês ficam com essas coisinhas gravadas. Particularidades fisiológicas do eletro da criança, né? Então, é uma frequência cardíaca mais elevada, tem um PR e um QRS mais curto, né? Tem um predomínio de VD quando menor, né? Mas dificilmente acho que vocês vão pegar esse tipo de criança, né? Uma criança de 3, 5 anos, muito difícil, mas é bom saber que pode ter. Então tem essa tabelinha, eu uso essa tabelinha demais, eu não fico gravando isso aqui. Ela só tem um erro, que é isso aqui, ó, entre 8 e 12 anos, aqui, ó, era para ser 130. Eles colocaram 160. Eu mandei um e-mail para a SBC, mas eles não mudaram isso até hoje. Então, mas tá aí, fica só essa dica aí. Então você pode pegar essa tabelinha e ir lá e conferir. Olha aqui, ó, onda P, né, em milivolts. Olha o tamanho da onda P. Tá vendo aqui, ó, que aqui, por exemplo, ó, de 7 a 30 dias, pode ser até 30. A gente falou lá atrás que era até 25.
Ah, não, mas é uma criança de 7 dias. Olha o PR aqui, ó, como é que ele é mais curto. E aí ele vai prolongando ao longo do crescimento. Aí você está com um menino, foi lá apresentar lá no clube 8 e 12 anos, você olha lá 0,9. Essa faixa aqui é o que mais vem, assim, como é que eles colocam? Condução atrioventricular acelerada. Aí você vem aqui e coloca, pô, é 90, né, isso aqui, né? 90, ah não, 90 ou 100 para essa criança tá normal, a criança não tem nada, não sente nada. Foi ele só fazer um eletro para, entendeu? QRS, o tamanho, e aqui, ó, esse AQRS é o ângulo, é aquele grau, é o grau de dispolarização ali é o grau de dispolarização do ventrículo, que a gente viu nessa figura aqui atrás, ó. E que eu falei que vocês têm que gravar essa figura aqui, ó. Pô, para uma criança de 10 anos é esperado ter até mais 120, aí você vai lá na tabela e fala, ah, não, para essa criança tá tranquilo. Você vai lá, vai medir, ó, D3 é positivo, AVL negativo, ah, eu acho que tá aqui, ó, mais 120, ah, não, tá legal, para a criança tá normal, não é desvio para direita, é para essa idade tá normal. Aí aquela tabelinha, ela mostra ali os ângulos até onde é normal. Isso aqui, ó, esses ângulos aqui, ó. Então vocês vão ver, olha aqui, você vê na hora que nasce, mais 189 graus, tá desviadaço para a direita. Aí ele vai ficando cada vez mais desviado para a esquerda. Repolarização e ritmos fisiológicos na criança. Então, assim, isso aqui é importante vocês saberem. A onda T, ela pode ser negativa em V1 a V4 até a adolescência, que é o padrão juvenil, não é doença. Então, é o que você vê muito lá, assim, como é que vem escrito? Alteração inespecífica da repolarização na parede anteroseptal. Isso todo dia tem aqui. Aí você olha, de V1 a V4 até 12, 13 anos é normal. À medida que vai ficando mais velho, aí vai cair, aí V4, V3, isso aqui eu estou falando onda T, elas vão ficando positivas. Se você vê onda T negativa para lá de V4, de V5, de V6, cara, pode saber que pode ter alguma coisa, mas nem sempre tem alguma coisa. Pode ser que tenha. Mas você tem um eco normal, tem teste de esforço normal. Opa, onda U pode ser prominente na criança. Então, aquele que eu falei, arritmia sinusal é comum em criança. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau, de segundo grau, tipo vênculo, extracistos isolados. Isso é frequente na criança e é frequente no atleta, porque eles têm um sistema nervoso autônomo muito bom. Aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem. Olha, você vê, ó, D2, D2 é isoelétrico, D1 está negativo, D1 está negativo. Então, ele está vendo a cauda do vetor. Provavelmente essa criança tem um eixo mais para a direita. Essa pessoa, isso aqui pode ser num adulto. Por que esse cara tem um aumento, um desvio para a direita? Tem alguma coisa aqui, ué. Não era para esse cara ter um desvio para a direita. Será que tem um. Aí você vai lá e palpa o precorde, você percebe alguma alteração, você escuta um sopro, pode ser uma CIA, a CIA é a cardiopatia mais comum, cardiopatia congênita mais comum no adulto, né? Na mulher, né, a gente tem essas alterações, que a frequência cardíaca basal pode ser um pouquinho mais alto, o intervalo QT normalmente é mais longo em mulher, o valor de referência ele é diferente, né? Segmento ST, né? E essa onda T também, tá vendo? A inversão em V1 a V3 pode ser uma variante normal na mulher jovem. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque esses nomes feios do eletro, cara, geram um transtorno danado, entendeu? E muitas das vezes a gente tem medo, né? Eu percebo às vezes, assim, pô, não, pegou uma criança, foi para fazer futebol, alteração inespecífica da repolarização na parede anteroseptal. Aí tá lá V1 e V2 negativo. E aí o médico encaminha para o cardiologista, não deixa o menino fazer futebol, a família fica enlouquecida, chega aqui desesperada, aí você olha, pô, isso aí. Aí seu exame físico é normal, aí vem da aula passada, né? Então a história é normal, o cara não sente nada, não tem nada na família, exame físico completo, todo normal, o eletro só tem isso.
né? A gente vai ver na próxima aula algumas coisas que falam assim, não, ó, isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, vale a pena investigar. Agora o cara só tem, ou a mulher só tem ali aquela alteração, pô, isso aqui provavelmente é normal. Erro mais comum na interpretação. Não seguir a sequência sistemática, confundir variação fisiológica com doença, ignorar o contexto clínico, confiar cegamente no laudo automático. Essa é o que mais pega. Aplicação, né? É aquilo que a gente já fala, né? Avaliação inicial, a triagem que é feita, né? Então, assim, para a gente, o eletro teria que ser obrigatório, né? Em monitoramento crônico, né? A CBF, por exemplo, ela pede um eletro a cada 6 meses. Você tem um eletro normal hoje, daqui uma semana ele pode estar alterado. É o caso que eu falei do menino. Ele tem um Wolff-Parkinson-White intermitente. Ele fez 4 eletros, 3 normais e um com Wolff. Então, um eletro normal não quer dizer que não tenha nada, mas a história, os sintomas, né? A gente tem que ter essa ideia. E o eletro ele não pega tudo, ele não pega origem anômala coronária, ele não vai pegar dilatação aórtica, então a gente tem que ter essas maldades. Então, o eletro não é um desenho, é a tradução da eletricidade cardíaca. Exige método, exige contexto, existe prática. Deixa a foto que eu queria mostrar para vocês, ela não veio aqui. Ela não apareceu aqui, que é uma foto bem importante. Aqui, ó. Ela não fez upload. Deixa eu só puxar ela aqui. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Normal, à direita, à esquerda, extrema? Sim. Sim, sim. Pois é. Aqui, ó, para olhar o eixo, o que a gente vai fazer? A gente vai vir, você vem aqui nessa imagem, nisso aqui, ó, né? Isso aqui, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo D1, As derivações, aham. esse frontal plane line lead, vocês estão vendo essa figura, né? Sim. Estamos, aham. Então, beleza. Então, você vai chegar lá e vai em D1. E a VF. Correto? D1 e a VR. Ó, D1 positivo. 0 graus, correto? AVF positivo. A VF está aqui, ó, em 90. Tá vendo aqui? Normal. D1 e a VF em 90. Tá vendo? Sim. Então você foi lá e D1, tá positivo. AVF está positivo, provavelmente está nesse quadrante de normal. Aí você vai ver D2 positivo, AVR negativo. Pô, tá, o eixo está normal, correto? Você foi lá e viu D1 está negativo. D1 está negativo, então D1 está vendo a cauda do vetor. O vetor está para cá, correto? E a VF está positivo. Então, provavelmente, o vetor está nesse sentido. Vocês estão entendendo? Tem um desvio para a direita, correto? Certo. Já... Então, basicamente é isso. Ó, aí você vai vir aqui. D1 está positivo. Só que a VF está negativo.
você tem um desvio aqui para a esquerda, tá vendo? Para você saber se é patológico ou não, porque aqui é normal, né? Se você teria que olhar D2. Se D2 é positivo, provavelmente está aqui dentro. Se D2 é negativo, é porque tem um desvio para a esquerda. Mas isso já é mais detalhe. E aqui dificilmente a gente vê, mas se vê é o quê? D1 negativo e AVF negativo, um desvio extremo para a direita, entenderam? Sim. Então você chega aqui no elétron, D1 positivo, AVF positivo. Então provavelmente está no quadrante normal, correto? Aí você olha, pô, D2 é positivo, AVR negativo, cara, isso aqui está normal. Esse eixo está dentro do quadrante normal, a gente chama isso de quadrante. Por acaso, você olha aqui, D1 está negativo, AVF está negativo, AVF positivo mais 90. Então tem o quê? Tem um desvio, o quê? Para a direita, ó. D1 negativo e AVF negativo. Tem um desvio extremo para a direita. Entenderam? Sim. Então começa a clarear um pouco o elétron, né? Demais, cara. Então peguei o elétron ali, olhei a onda P. A onda P, ela tem até 120 milímetros, 3 quadradinhos. Ela vai só 2,5 quadradinhos para cima. O intervalo PR, entre o P e o início da onda Q, ela está de 120 a 200 milissegundos, ou 3 a 5 quadradinhos. O eixo, aí você vai lá, pô, D2 é positivo, AVR é negativo. Cara, o eixo está normal, a chance de ser sinusal é quase 100%. Aí vou lá, pô, será que o eixo do ventrículo está no quadrante certo? Aí vou lá, D1 é positivo, AVF é positivo, então tá no quadrante normal. Aí você vai lá, pô, D2 é positivaço e AVR é negativaço, cara, tá normal, né? Aí você vai lá, pô, vamos ver a onda T, a mesma coisa. D1 é positivo, AVF é negativo, a onda T tá nesse sentido. Aí a onda T em D2, pô, grandão, positivão, e a VR negativão. Pô, tá normal. Aí você vai lá e conta o QRS, até 3 quadradinhos, 120 milissegundos, pô, tá normal. Aí você vai lá para o segmento ST, você não vê nada ali de diferente. Pô, tá normal. A onda T, ela é positiva em todas as deviações, menos no AVR. Pô, tá normal. Só que em V1, V2, V3, até V4, a onda T pode ser negativa. Aonde? Em criança, do pré-adolescente, início do adolescente, algumas mulheres jovens. Aí você, opa, beleza, não tá aquele QRS bizarro. A frequência está normal. Então você já começa a ficar mais seguro para ver o elétron. Só com essa parte básica, entendeu? Esse é o básico. Não tem. Dificilmente você vai encontrar alguém que passa disso, entendeu? Você ficar fazendo aquelas aulas, cara, ninguém consegue ter tempo para estudar e ficar vendo isso, entendeu? O eletro é um negócio que custa R$ 10, só que assim, você precisa ter uma ideia. Não dá para você pegar um laudo ali do eletro, tá escrito lá eletro normal, fala, não, beleza, vou liberar esse cara aqui porque o laudo tá normal. Pô, você precisa dar uma olhada ali. Às vezes vem errado. Você faz esses elétricos aí, vai para uma central, você não sabe nem o que o cara está fazendo lá. Às vezes o cara está assistindo ali um negócio ali e laudo errado, entendeu? Aí você vai lá e liberar o jogador, né? Então, a gente tem essa noção básica, e é isso, cara. Não tem. É pegar e ir vendo isso aí, esses detalhezinhos, entendeu? E aí, a próxima aula eu queria fazer ela disso, do eletro, até onde as alterações são normais no eletro do atleta. Até onde a gente pode falar, não. Aí o eletro do atleta vai fugir um pouquinho disso aqui. Mas até onde essa fuga é normal, né? Daqui para lá que a gente precisa investigar mais, entendeu? Ficou Show alguma de dúvida? bola. Entenderam? Eu quando comecei assim,
assumir esse papel que eu te mandei mensagem, eu ficava assustado demais. Nossa, será que isso aqui é normal? Acaba que quando a gente sai da faculdade, não tem tanto contato assim no nosso dia a dia, né, cara? Aí se dá uma assustada para liberar o atleta, ainda mais quando tá na sua responsabilidade. Não Aí, é? A gente passa isso todo dia, cara. é, Você acha que eu não passo também? Não, eu olho os elétrons e olho para o cara, aí você vai lá, examina, conversa. Você acha que o cara vai falar com você? Não, minha mãe morreu com 35 é. anos, meu tio, os caras não falam, velho. Às vezes nem lembra também, sei Nem lá, lembra, mano. nem sabe. O cara, você operou o quê do coração? Cara, não sei. Coloquei um negócio aqui, os caras não sabem. Né? Então não dá para confiar em 100%, ainda mais no meio do futebol. Assim, às vezes Muito o cara leigo, não né, cara? sabe, o cara É. quer passar para fechar o contrato, né? E aí fica, igual a gente estava conversando, né? A pressão do clube em cima da Nó. gente, né? A Os pressão. cara mandam o exame agora, já quer que você assina assim, na hora. Aqui eu não sei se você faz isso, mas aqui no Ipatinga hoje eu que assino o contrato do jogador. O Eu jogador também. é, Por então isso que eu você tô mais preocupado esses dias aí quanto a então isso. o André tá aí. É o seguinte, André, para o jogador ser contratado pelo time, ele precisa que o médico do time assine o contrato. E lá você tem que assinar que você fez o exame físico, fez os exames, papapá, papapá. E aí o cara só consegue ser realmente efetivado, entrar no bid, aquela coisa toda, se você for lá e assinar, cara. Então você imagina a pressão e a bucha que é. Se acontece alguma coisa. Então não Até dá para para. desenvolver dentro do clube também, né? Oi? Até tá apto a atuar também, né? De alta performance, negócio de falar na consulta, na aula passada, né? O cara tá bem, ele tem que estar bem fisicamente, né? Tanto cardiovascular como outras Não, coisas, com né? certeza. Mas se imagina um jogador desse para lá no meio do negócio lá, velho, ele aí vai vir atrás de você. Cadê o elenco? É. Ah, não, tinha um eletro e falou que estava tudo bem. Não, cadê o eletro? Aonde que está o eletro? Onde que está o prontuário que você examinou esse cara, que você conversou com ele? Então a gente tem que se respaldar, porque assim, cara, pode estar o eletro normal, o eco normal, até esforço normal, ressonância normal, esse cara pode ter um piripaque ali por outra coisa, velho. Sei lá, tomou um Gatorade estragado e fez ali um distúrbio hidroeletrolítico no calor, e aí deflagrou alguma coisa, o cara morreu ali, e aí, velho? Vai vir tudo em cima de você, né? Então a gente tem. E aí, ter essa ideia básica do eletro já dá um pouquinho de segurança a mais, né? Porque você, né, igual o Daniel, você vai ver muito eletro, né? Então você ter essa ideia básica. Aí na hora que a gente começar a ver o que, que pode ser alterado no atleta, mas que não o as alterações normais do atleta. Aí a gente já começa a ficar mais seguro ainda, né? Eu comecei a ficar mais seguro ainda a partir dessa próxima aula. Quando a gente começou a ver você começa a perceber algumas coisas que pode ser normal para o atleta, e aí você começa por aí você liga lá para o cara, é aquilo que eu te falei, velho, esse cara é negão, velho, ele é afrodescendente, falei assim, mas é muito negão mesmo? Ele falou, é muito negão. Não, não, então é normal para esse cara. Se ele fosse um caucasiano, branquelão lá, fala, pô, não, peraí, esse trem para esse cara não é esperado. Então tem essas coisas, e a gente vive num país que é miscigenado, miscigenado, né? Tem várias raças, então isso também vai interferir bastante na nossa avaliação, entendeu? Então, eu tô falando, às vezes eu pego o elétrico e ligo pro cara, pô, que cor que esse cara é? Tamanho desse cara, velho. Esse cara é fortão? É aqueles parrudão, o cara é parrudo demais. O cara fala, não, então beleza. Esse cara é mais magrelo, é. Aqui, eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de ver isso. Às vezes, só no eco ali eu já sei, cara. Ano passado veio um jogador do Atlético Paranaense, o cara é grande, cara, 1,90 m, meio de campo. Falei, cara, meio de campo de 1,90 m. Na hora que eu botei o transdutor do eco, velho, o cara tem um coração gigante, velho. Eu falei, velho, você corre, né? Corro bem. Só pelo eco ali, porque ele já tem uma adaptação, né? Então você vê que é um cara. Então tem essas diferenças, pessoal. Você vai pegar um meio de campo ali, um volante parrudão, fortão, cara, você espera que o coração dele seja mais hipertrofiado.
Você vai pegar um lateral mais magro, o cara que corre muito, você espera ter um mais dilatação. Aí você vai ver um QRS mais dilatado, né? Você pega esses caras tarracadão, você espera um desvio mais para a esquerda, talvez uma alteração mais na repolarização, porque o ventrículo é grosso, entendeu? Então a gente começa a ter essas ideias, só pela posição do cara e o jeito que o cara joga, velho. Você espera essas alterações. É uma aula interessante da gente fazer também, né? Esse coração do atleta, né? É bem interessante, eu já li muito disso, e aí no eco a gente vê também isso. Mas eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que ficou claro, assim, vocês conseguiram pegar a essência do negócio, isso que é o importante. Não, sim, foi muito boa a aula. Beleza, a gente faz isso. Aí eu vou preparar agora a aula do atleta, porque aí já dá uma segurança maior e aí depois a gente vai vendo o que a gente faz. Show de Beleza? bola. E tem alguma previsão Fechou, Jefferson. semana que vem? Ou como é que é? Então, eu estou tentando fazer de 15 em 15 dias, né, Ah, bicho? não, beleza. Porque dá um trabalho danado, né? Não, sim, é porque eu não sabia. Então, aí eu estou programando E a assim, primeira a cada foi boa, 15 tá? dias. Oi? E a primeira aula foi boa. Muito boa. Pois é, a tendência é ficar melhor, né? A gente vai ficando mais. Então, assim, aí eu tô querendo fazer o quê? De 15 em 15 dias, na segunda às 8, e aí a gente vai discutindo esses temas, entendeu? Eu sei que aí eu tô gravando a aula e aí eu disponibilizo também no YouTube, caso não dê para ver. Uhum. O bom de ter alguém é porque dá para a gente fazer essas discussões, Discutir, né? né? Não, bom demais, cara. Gostei bastante. Beleza? Show de bola, meu irmão. Fechou. Aí, Obrigado. obrigado a vocês por estarem aqui. Valeu. Na próxima pode Valeu. contar comigo aí. Valeu, pessoal. Valeu, Andrezão, meu parceiro. Valeu, Guedes. Tem que voltar, Tamo meu junto. parceiro. De um dia eu vou bater no centro do futebol de novo aí. Vamos